auditores fiscais são contra o repasse da cobrança da dívida ativa para o setor privado. Para o sindicato da categoria, é preciso analisar o que foi pago através de cobrança judicial e as dívidas quitadas após a anistia dos juros, além de considerar a falta de estrutura jurídica que o Estado tem para cobrar crédito tributário. O tema foi debatido na audiência pública da Comissão de Representação da Dívida Ativa. A securitização é uma operação que serve para antecipar o recebimento de receitas que um governo prevê arrecadar no futuro. Para o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação da Alerj, a medida é ilegal. A securitização é ilegal, porque ela simboliza um empréstimo disfarçado, o que não é, o que está proibido na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a capacidade de endividamento do Estado está estourada. Tanto é verdade que o Estado tentou fazer essa operação e recebeu um rotundo não do procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. E aí foram ao Senado Federal, e o Senado Federal fez um PLS para excepcionalizar este caso, só que tem que esse PLS ainda não foi aprovado, está tramitando. A dívida ativa do Estado já chega a 77 bilhões de reais, sendo 50 bilhões em dívidas de empresas falidas. Na última audiência pública sobre o tema, o Procurador-Geral do Estado afirmou que só é possível trabalhar para recuperar 27 bilhões de reais. Para o diretor jurídico do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o Sinfrerj, antes de pensar em securitização, é preciso considerar outros fatores, como a falta de estrutura jurídica do Estado. Terceirização de cobrança da dívida ativa é uma solução que sempre é aventada nessas situações. A segunda delas, anistias. Regularmente o Estado está com uma situação complicada de caixa, faz uma anistia. Todas essas medidas, elas às vezes resolvem ou não, mas minoram um problema pontual do Estado, mas não atacam a questão estrutural. Tem tanto a questão da legislação e da burocracia no trâmite desse projeto, quanto a própria estrutura, e aí é da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria da Dívida Ativa, do Poder Judiciário. Tudo isso contribui para que esta cobrança desse crédito tributário seja lenta. O presidente da Comissão de Representação da Dívida Ativa, o deputado Paulo Ramos, disse que como o tema ainda gera muitas dúvidas, a comissão vai convocar o presidente da instituição que foi criada para cuidar da securitização. Nós temos algumas complicações políticas e algumas complicações que eu chamo de institucionais. A Assembleia Legislativa aprovou a criação de um órgão para cuidar da securitização da dívida. O governador, através de decreto, regulamentou e nomeou o doutor Paulo Tafner, que foi subsecretário de Fazenda, como presidente dessa entidade. A bem da verdade, vamos convidar o doutor Paulo Tafner, para que ele venha aqui dar as explicações. Porque não existe ainda um exemplo concreto de iniciativa igual que tenha sido exitosa ou que não tenha sido exitosa. O Estado pode ter uma campanha de combate à alienação parental. As propagandas devem ser veiculadas em emissoras de rádio, televisão, revistas e jornais. O texto ainda precisa passar por mais uma discussão. Confira o plenário de quarta-feira com Dandara Batista. Os veículos adquiridos pelas cooperativas de catadores de material reciclável do Estado podem ficar isentos do pagamento de IPVA. A proposta do deputado Marcelo Freixo visa incentivar o setor da reciclagem no Rio. A proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. A ideia de você isentar de IPVA todos os automóveis destinados à coleta seletiva, destinados aos catadores e às suas cooperativas, é uma maneira de estimular, porque esse é um custo que muitas vezes os catadores não têm como arcar. E a gente sabe que esses veículos são fundamentais para viabilizar que esses catadores cheguem nos lugares onde tem maior necessidade dessa política se fazer efetiva. O Estado do Rio pode ter novas regras de proteção para quem compra imóveis na planta. O texto diz que os compradores devem formar uma comissão para fiscalização e acompanhamento da obra.
Já a construtora precisa divulgar um balancete trimestral com receitas e despesas do empreendimento, entre outras informações. O projeto dos deputados Gilberto Palmares, Luiz Martins, Luiz Paulo e Wagner Montes foi elaborado a partir das denúncias recebidas pela CPI, que investigou o atraso na entrega de imóveis no Estado. A matéria recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Já o deputado André Ceciliano quer criar uma campanha permanente de combate à alienação parental no Estado. As propagandas devem ser veiculadas em emissoras de rádio e televisão, em revistas e jornais de grande circulação. O texto ainda precisa passar por mais uma discussão. É o pai ou a mãe que detém a guarda do filho, que ao tentar afastar, né, a outra parte, o outro pai ou outra mãe, ele faz tudo para que o filho fique longe. Então a gente chama isso de alienação parental. O que a gente quer é publicizar o que é alienação parental para preparar, inclusive, pessoas como o Conselho Tutelar, né, membros de Conselho Tutelar, ou mesmo psicólogo, assistente social, para que possa ter a noção do que é alienação parental para trabalhar contra isso nos municípios. O Rio pode ter uma semana de educação preventiva e de enfrentamento à obesidade mórbida, a ser realizada no mês de setembro. A proposta do deputado Dr. Deodalto foi aprovada em primeira discussão. Hoje, no Brasil, 48% da população está acima do peso. Esse projeto visa justamente isso, para a conscientização da população, para uma melhor saúde e assim, com certeza, o Estado não gastar tanto com esse paciente, vai ter hipertensão e diabetes. Já o deputado Milton Rangel quer obrigar que todos os veículos de transporte de passageiros com mais de 20 lugares sejam rastreados via satélite e monitorados remotamente, permitindo a comunicação em tempo real com a empresa. O texto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa ser analisado pelos parlamentares mais uma vez. Nós vimos durante muito tempo aqueles arrastões destruindo ônibus, assaltando pessoas e fazendo baderna na cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto foi inspirado aí, mas ele atende também o intermunicipal de todas as modalidades. E nós podemos ver, por exemplo, nossas barcas sendo monitoradas contra assalto, contra problemas qualquer, além da segurança também sobre incêndio, sobre qualquer outro tipo de problema que acometa os transportes públicos. Professores de espanhol da Rede Estadual de Educação pediram a inclusão da disciplina na grade geral de horários das turmas regulares de ensino médio e fundamental. O grande impasse, segundo os docentes, é que hoje o espanhol é ofertado de forma optativa na grade curricular, o que acaba deixando os professores reféns da escolha dos alunos e sem a certeza de que as turmas serão abertas. Se não houver alunos optantes pela segunda língua estrangeira moderna, o professor torna-se excedente na unidade escolar. Então a realidade hoje é que os professores de língua espanhola, na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, estão se tornando professores itinerantes. Segundo a Lei Estadual de 1995, do então governador Marcelo Alencar, a língua espanhola tem que ser lecionada de forma obrigatória. Porém, a Lei de Diretrizes e Bases do Plano Nacional de Educação prevê a obrigatoriedade da língua inglesa e a oferta de uma segunda língua estrangeira opcional, sendo preferencialmente o espanhol. A Secretaria Estadual de Educação afirma que não descumpre a lei e alegou que fica a cargo da direção de cada unidade escolar definir qual a língua estrangeira será ofertada. Nós temos 2 tempos de língua estrangeira obrigatória, né, e um tempo de língua estrangeira optativa. Hoje, a comunidade escolar ela define quem é essa língua estrangeira a ser obrigatória. Pode ser tanto o espanhol quanto o inglês, ainda temos também ainda francês, italiano e alemão. Temos 86 professores também com essas outras línguas. Para o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, é evidente que a SEDUC vem descumprindo a lei. Os parlamentares solicitaram à Secretaria que, através da assessoria jurídica, reveja as medidas adotadas e inclua o espanhol como disciplina obrigatória na grade curricular. Nós saímos com a visão cristalina de que as 2 línguas estrangeiras são de oferta obrigatória no currículo do ensino médio da rede estadual. A inglesa pela Constituição Federal, que deixa claro que é a oferta obrigatória,
E a língua espanhola, que hoje é oferecida de forma optativa nas escolas do Estado, tem que ser oferecida de forma obrigatória também, como determina aí a nossa Constituição Estadual e a Lei 4528, que é a lei do sistema. Nós solicitamos hoje nessa audiência, né, que a SEDUC, com seu corpo jurídico, se manifeste nessa interpretação, sustentando essa resolução, para ver que providências vamos tomar aqui na Comissão de Educação. Uma decisão judicial suspendeu a convocação do presidente e dos diretores da Petrobras pela CPI da Alerj, que investiga o desmonte e a venda de ativos da empresa. Os gestores prestariam esclarecimentos à comissão esta semana. A decisão judicial proferida pela juíza Mirella Herbist, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, impediu a participação do diretor de Tecnologia e Desenvolvimento, Roberto Moro, do diretor financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Ivan Monteiro, e do presidente da estatal, Pedro Parente. A decisão também impede que a CPI requisite documentos da Petrobras. O presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, informou que vai recorrer da decisão. Não é competência do judiciário intervir dessa maneira numa comissão parlamentar de inquérito do Poder Legislativo. Mas pelo menos demonstra o receio dos dirigentes da Petrobras em relação ao comparecimento. Rodovias administradas pelo poder público ou concessionárias serão obrigadas a ter placas de sinalização que alertem sobre a presença de ciclistas. Acompanhe as votações de quinta-feira com Malva Abreu. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Marcos Miller que altera a lei que obrigou postos de combustíveis a divulgar a tabela de preços. O parlamentar quer que os horários promocionais também sejam divulgados. O novo texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Os caixas de atendimento prioritário em supermercados podem ser obrigados a ter o serviço de empacotador. O projeto dos deputados Fábio Silva e Gilberto Palmares foi aprovado em segunda discussão. Eu presenciei pessoalmente uma situação no Extra da Tijuca, em que uma senhora dos 75, 77 anos, se movimenta, tem autonomia de movimento, foi ao mercado, fez uma série de compras e com uma enorme dificuldade na hora de empacotar. Os caixas do supermercado já têm os caixas preferenciais para idosos, para gestantes, para pessoas com mobilidade reduzida, com pessoas de criança do colo. Mas adianta pouco se na hora de empacotar, essas pessoas não puderem dispor do empacotador. As rodovias fluminenses podem passar a ter placas de sinalização para alertar sobre a presença de ciclistas. É o que determina o projeto do deputado Bruno Dauaire. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. A gente percebe nas estradas que há um potencial grande de fomento a esse esporte, muitas pessoas começando a praticar, e é muito importante que a gente conscientize os motoristas, né, as pessoas que trafegam com seus carros nas rodovias estaduais, alertando da prática esportiva do ciclismo. O deputado Iranildo Campos quer proibir a venda de mamadeiras, chupetas e utensílios infantis customizados com cristais, pérolas ou similares. O objetivo do parlamentar é evitar acidentes, já que os enfeites podem ser engolidos pelas crianças. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A matéria ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes poderão ser obrigados a garantir a reciclagem de embalagens e também de seus resíduos após o uso. A ideia do deputado Carlos Mink é criar o chamado sistema de logística reversa. Os consumidores deverão contribuir fazendo a separação dos produtos. O projeto recebeu 17 emendas e retornou às comissões. Essa lei cria um sistema estadual, em consonância com a lei nacional, para que as empresas que produzem e comercializam invistam na estrutura da rede de reciclagem e as prefeituras também façam a sua parte. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.